Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente volta com a correção. Lembrando que a correção é o momento de parar a aula, dar pause, pega o caderno, pega a borracha, pega o material para corrigir, fazer anotações, complementar, enfim, ajudar a organizar as ideias e entender melhor o conteúdo. Correção é um momentozinho para a gente revisar o conteúdo. Então, vamos lá. Atividade da semana passada, a gente vai fazer aí uma reflexão sobre as questões propostas. Quais as características que diferenciam o pensamento iluminista no século XVIII dos intelectuais dos tempos anteriores? Bom, a gente vai fazer aí uma contraposição da sociedade medieval com o teocentrismo e dos pensadores iluministas no século XVIII com o antropocentrismo. Então, no período da Idade Média, o antropocentrismo, quando se colocava as questões ligadas à divindade e ao poder da igreja no centro das discussões, se estabelecia como a igreja, o clero, como a principal instituição da sociedade. Então, era a instituição que moldava os pensamentos, que moldava o comportamento e também tinha como características o controle da ciência, o controle da religião, tendo influência sobre todos os aspectos que se desenvolvia nessa sociedade. Alguns aspectos de intolerância também. Então, tem essa característica principal. E no período do século XVIII, os pensadores iluministas defendendo a racionalidade como uma busca das respostas, como uma forma de chegar ao progresso, o conhecimento racional baseado na razão, nos métodos científicos para se alcançar uma verdade. Então, a base do pensamento iluminista, que já é um pouquinho aí da resposta da próxima pergunta, mas enfim, a base do pensamento iluminista era a racionalidade, a utilização dos métodos científicos, da observação, da experiência, que por sua vez eram características que eram combatidas, eram métodos que eram vigiados, que eram acompanhados que é pela própria Igreja Católica, pela instituição. Então, havia essa diferenciação. Então, lá no período iluminista, desde do Renascimento, se buscava colocar o homem na centralidade das discussões, o homem como o centro de todas as relações sociais. Segunda questão, comente os princípios basilares do pensamento iluminista. O princípio basilar é o uso da razão, a racionalidade. Para os pensadores iluministas, humanistas, anteriormente falando, né, que os iluministas eles herdam, né, essa concepção, eles desenvolvem a concepção que é trabalhada desde o Renascimento, que é a questão da racionalidade. Se chega a uma verdade, se chega a um conhecimento através do raciocínio. E isso é utilizado, os métodos científicos, como a experiência, a observação, que eram limitados, que eram poldados no período anterior da Idade Média. Então, esses são os princípios iluministas. Lembrando que esses princípios iluministas eles não atingiram o campo da ciência. Então, o iluminismo ele interfere, ele traz impactos na vida cultural, na vida científica principalmente, mas também na vida política, enfim, traz aí grandes impactos, grandes reflexos. Terceira questão. Leia o texto abaixo do filósofo Rousseau a respeito da educação da criança. Sabeis qual é o meio mais seguro de tornar vosso filho desgraçado? Acostumá-lo a tudo conseguir, pois crescendo incessantemente seus desejos com a facilidade de satisfazê-lo, mais do que mais tarde impossibilidade de atendê-lo. Vos forçará a recusa. E essa recusa não habitual lhe dará mais aborrecimento do que a própria privação do que ele deseja. Primeiramente, ele desejará a vossa bengala, depois irá querer vosso relógio. A seguir o passo, mais tarde, a estrela brilhando, e desejará tudo o que vir. Faça uma síntese da ideia global do texto. Então, a ideia de Rousseau, que Rousseau está destacando, é como as pessoas elas nascem sem alguns aspectos culturais e como a educação ela é importante para moldar as atitudes das pessoas.
Então, ele está dando a importância, enfatizando o poder da criação dos pais, a responsabilidade das ações dos pais, moldando aí os costumes, os hábitos e a cultura das pessoas. Última questão. Descreva as principais críticas feitas pelos pensadores iluministas. Então, os pensadores iluministas, eles faziam sérias críticas à Igreja Católica, ao clero, né, pelo fato do clero determinar, influenciar todas as estruturas sociais, e não somente na influência, mas nas características que tinha, como intolerância, como o impasse, como os limites e a censura que a Igreja ela impunha à sociedade, como o fato dos cientistas não terem total liberdade para desenvolver suas experiências, enfim, os seus objetivos. E outra questão também, outra crítica muito séria dos pensadores iluministas era a crítica voltada para o absolutismo, que era o poder, para o poder do rei. Porque, segundo os pensadores iluministas, a legitimação do poder do rei ela não seria adequada. Por quê? Porque a legitimação do poder do rei é a legitimação que diz que deve-se respeitar o rei, porque o rei é uma representação de Deus na terra. E para o filósofo, por exemplo, o filósofo inglês John Locke diz que a política ela é resultado das relações humanas. Então, a legitimação, a justificativa, ela deve estar ligada ao ser humano e não aos pensamentos religiosos. Então, nesse caso, esses iluministas também vão defender que o próprio John Locke ele vai dizer que a política ela permeia todos esses setores da sociedade e ela é resultado de um contrato entre o monarca e a sociedade civil, as pessoas. Então, deveria ter algo para ele que limitasse o poder do monarca, para que ele não usasse esse poder de forma autoritária e contra os interesses da população. Então, o ideal, segundo o John Locke, por exemplo, pensador iluminista, que deveria ter uma limitação, não deveria ser um poder ilimitado, não deveria ser um poder absoluto. Tendo também nessa sociedade, nessa idealização de John Locke, que as leis fossem formuladas pelos civis, pelo povo, de uma forma geral, tendo aí conseguindo, alcançando aí, algo dessa legitimidade humana e não divina, como era estabelecida. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Próxima semana a gente volta falando um pouco mais sobre os pensadores iluministas. Hoje a gente citou só o John Locke, mas na próxima aula a gente cita mais pensadores iluministas, tá bom? Então, fiquem bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.